Vamos continuar aprendendo sobre a conversão. A conversão ao Senhor Jesus. E aquilo que nós já falamos aqui, e é importantíssimo você guardar e viver. Sem conversão não há salvação. Então veja que quem determina a direção para onde a alma vai seguir é você. Sem mudança, sem transformação, não há salvação. E hoje eu quero aprender com você a diferença de uma pessoa que se converte a Cristo Jesus e alguém que se converte à religião. Porque parece que o religioso é convertido a Cristo. Parece. Dá-se essa impressão. Mas hoje eu vou aprender na Bíblia com você que Deus pouco se importa com o entendimento religioso que as pessoas carregam. Para Deus o que importa é se as pessoas estão seguindo aquilo que Ele ensinou. Porque o religioso, ele parece ser uma pessoa de Deus. Parece. Abaixa para mim um pouco, por favor. Ele parece ser uma pessoa de Deus. Mas ele coloca os costumes da religião acima dos ensinamentos do Senhor Jesus. E muitas das vezes até mesmo acima da vida humana. Vou explicar para vocês. Então esse é o grande diferencial entre o que é convertido a Cristo e o que é convertido à religião. O que é convertido a Cristo, ele vive o que Cristo ensinou. Ele pratica o que Cristo ensinou. E o que é convertido à religião, ele vive o que o pastor ensinou. O que o padre ensinou. Tanto é que quando vem um ensinamento de Cristo para um religioso, ele questiona. Então, todas as vezes que eu questionar um ensinamento que Cristo nos deixou, pode ter certeza que eu estou muito mais convertido à religião do que a Cristo Jesus. E ao questionar, a pessoa ainda diz, não, mas não foi assim que eu aprendi. Mas não foi assim que o pastor falou. Mas o que importa o que o pastor falou? Diante de Deus, o que importa o que o padre falou? Ou o que foi te ensinado por uma questão doutrinária, costume religioso? O que importa é o que Cristo Jesus ensinou. Por isso, na semana passada, quando nós nos reunimos aqui, nós aprendemos que o verdadeiro convertido a Cristo, quando ele ouve um ensinamento do Senhor Jesus e é diferente do que ele pensa ou faz, ele imediatamente diz: Cristo Jesus está certo e o que eu estou pensando ou o que eu estou fazendo está errado e eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Mas o religioso não age assim. E o religioso, o convertido à religião, ainda quer ter a razão. Ele quer brigar por causa daquilo. Ah, mas lá na minha igreja,
diz que isso aqui tem que ser desse jeito. E o que importa o que a igreja diz, se aquilo está contrário ao que Cristo diz? A igreja existe por causa de Cristo. Não é Cristo que existe por causa da igreja. Então a igreja tem que se sujeitar a Cristo. Não é Cristo que tem que se sujeitar à igreja. Então o que deve estar acima para nós são os ensinamentos de Cristo. Não o do pastor, não o do padre, não o da igreja. Vou dar um exemplo. Quando eu falei que o religioso, a pessoa que se converteu à religião, ela coloca os costumes da religião até acima da vida humana. Tem religião, por exemplo, que ensina, que diz que a pessoa não pode doar sangue. Tem ou não tem? E os adeptos daquela religião seguem aquele costume. Mas espera aí. Sangue é vida. E o tempo todo a Bíblia ensina que nós devemos lutar pela vida, socorrer alguém que está precisando, fazer tudo o que for possível para salvar uma vida. Então, como que eu posso entender que o costume de não doar sangue vai agradar mais a Deus do que se eu doar e salvar uma vida? Tem religião, tem costumes da religião que são contra a doação de órgãos. E tem pessoas que brigam por causa disso. Você vê que ela coloca o costume da religião acima dos ensinamentos do Senhor Jesus, acima da Bíblia Sagrada. Então, peraí, essa pessoa está convertida a quem? Essa pessoa, ela segue o quê? Quando eu sigo a pessoa de Cristo, pessoal, eu sigo o que Ele ensina, o que Ele diz. A minha regra de fé é a Bíblia Sagrada e não a doutrina de uma instituição religiosa. A instituição que nós chamamos de igreja, ela é muito importante na nossa vida, a partir do momento que ela está subordinada ao Senhor Jesus Cristo. Se ela não está subordinada ao Senhor Jesus Cristo, então ela é uma inimiga da cruz de Cristo. Ela é uma inimiga da pessoa de Cristo. E como que eu posso fazer parte de algo que é inimigo do Senhor Jesus Cristo? Eu me torno inimigo dele também. Olha que loucura. E o que mais tem hoje são pessoas religiosas, convertidas à religião. Não, meu pastor falou que isso aqui não tem problema nenhum. Aí vai no ensinamento de Cristo, isso tem problema. Não, mas meu pastor falou, tá falado. Que isso? Não, o padre falou, ele está certo. Não. Quem está certo é o Senhor Jesus. Sempre. Vai comigo em Mateus, por favor. Mateus capítulo 15, versículo de número 1. Olha o que o Senhor Jesus vai nos ensinar. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram. O fariseu, para você entender quem era, o fariseu era um grupo de pessoas que se entendiam como
os maiores guardiões da religião, os mais santos, os melhores. Então chegaram os fariseus e os mestres da lei, aqueles que tinham a função de ensinar a palavra de Deus para os outros. Chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram, olha o que perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem o quê? A pergunta deles: por que os seus discípulos desobedecem a tradição dos líderes religiosos? Então veja que a preocupação deles é que os discípulos de Jesus obedecessem à tradição religiosa e não a palavra de quem? De Deus. Esse era o questionamento. Por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Então a tradição religiosa criou um costume de que antes de comer, todos deveriam lavar as mãos. Mas não apenas por uma questão de asepsia, de higiene, não, mas sim por uma questão religiosa, um costume que foi criado com base religiosa. E aí questionaram ao Senhor Jesus por que os discípulos dele não seguiam aquela tradição religiosa, aquele costume. E aí olha que interessante o versículo 3. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Olha Jesus falando, vem cá. Vocês estão questionando eles porque eles simplesmente não estão seguindo um costume religioso. Agora eu queria saber de vocês, que estão tão aplicados à religião, por que vocês não obedecem aquilo que Deus mandou fazer? Porque entre seguir a religião e seguir a Deus, é muito mais importante seguir a Deus. Seguir o que Deus diz, o que Deus fala. Por que vocês não obedecem o que Deus mandou? Versículo 4. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será o quê, pessoal? Será o quê? Executado. Versículo 5. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Vocês ensinam, olha Jesus falando, vocês ensinam que se o pai de alguém, a mãe, precisar de um socorro, de uma ajuda, e a pessoa tiver feito alguma promessa, algum voto para com Deus, ela então está livre da responsabilidade de ajudar o seu pai ou sua mãe.
Só que o que Deus ensinou foi diferente. Deus disse que a pessoa deveria honrar o pai e a mãe. E vocês estão mudando, vocês estão indo contra o que Deus disse. E ainda querem colocar a sua religião, os seus costumes religiosos nas costas de todo mundo. Vocês são contra Deus e querem aplicar as ideias de vocês, os costumes de vocês nos outros. E Jesus diz assim: com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Então veja que a religião, ela começa a criar doutrinas, costumes, que normalmente são contra os ensinamentos de quem? De Deus. Vai comigo lá em Êxodo, capítulo 20. Só para a gente ver o que o Senhor Jesus estava dando como exemplo. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, 12. O que Deus tinha ensinado para o povo que crê nele, como que o povo deveria agir em relação ao pai e à mãe? O que estava escrito? O que está escrito na Bíblia Sagrada? Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Então, peraí, se Deus disse para mim fazer assim, por que eu vou seguir o que a religião está dizendo se é contrário ao que Deus disse? Então Cristo estava dando este exemplo porque se encaixava perfeitamente na situação daquele momento. Mas quantos exemplos nós poderíamos usar hoje do que a religião diz e do que Cristo ensinou lá atrás, na Bíblia Sagrada, do que Deus ensinou? Quantas coisas você e eu praticamos porque a religião diz, mas deixamos de praticar o que Deus ensinou, o que Cristo ensinou. A quem eu estou convertido? A que eu estou convertido? Eu tenho que olhar para mim, porque talvez eu estou me enganando. É por isso que pessoas se decepcionam. Por isso que pessoas se decepcionam. Ah, vi um escândalo. Ah, não, tá vendo? Esse negócio de igreja é tudo mentira. Esse negócio de Bíblia é tudo mentira. Não, não é mentira. A pessoa se decepcionou porque ela estava convertida a uma religião e não ao Senhor Jesus. Porque se ela tivesse convertido ao Senhor Jesus, ela separaria tranquilamente a pessoa de Cristo da coisa errada lá do religioso. Ó. Ela separaria sem problema nenhum. Ela entenderia, olha, infelizmente isso tudo aqui, ó, foram os religiosos que praticaram. Ó, o Senhor Jesus não tem nada a ver com isso. Eu vou continuar andando com Cristo, seguindo a Cristo, vivendo os ensinamentos de Cristo. Esses aqui, ó, eles que se resolvam. Ficar no meio deles não dá. Vou procurar um outro lugar onde realmente Cristo está presente, mas eu entendo que Cristo não tem nada a ver com aquela bagunça ali. Mas não é assim que a gente encontra as pessoas por aí. Não, ninguém presta, ninguém vale nada. Esses pastores é tudo bandido, tudo safado, tudo não sei. Tudo não. A visão da pessoa está assim porque ela estava convertida à religião e não a Cristo. Olha outro exemplo que a Bíblia nos dá sobre a questão do pai e da mãe, que o Senhor Jesus estava ensinando para aquele povo, que eles estavam
preocupados com a tradição religiosa e estavam desobedecendo o que Deus tinha mandado. Vai comigo no Êxodo mesmo, capítulo 21, versículo 17. Êxodo 21, 17. O que está escrito aí? Pode ler, vai, vocês. Está na tela aí, ó. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Isso estava na lei de Moisés. Isso está na lei de Moisés. Quando a gente fala lei de Moisés, é aquilo que Deus inspirou Moisés para deixar registrado. Olha o erro que aqueles religiosos estavam praticando lá na frente, ensinando as pessoas a praticarem e ao mesmo tempo cobrando a não obediência dos costumes religiosos. Então quer dizer que o que Deus falou não valia nada, mas o que a religião falava valia tudo. Levítico, vai em Levítico. Levítico, capítulo de número 20, versículo 9. Levítico, capítulo 20, versículo 9. Quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou os seus pais. Aí vem aquela questão do amaldiçoar e abençoar. Amaldiçoar é falar mal. Por isso que está escrito, quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe, quem denegrir a imagem do pai ou da mãe, está amaldiçoando. Abençoar significa falar bem. Abençoar não tem nada a ver com receber uma bênção de Deus, não. Amaldiçoar não tem nada a ver com um demônio entrar no corpo de alguém, como se divulga por aí, não. Abençoar é quando você fala bem de alguém, quando você fala da honra daquela pessoa, positivamente. E amaldiçoar, quando a pessoa denigre a honra do outro. Então a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, que quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou os seus pais. Olha que forte isso. Então volta lá no Senhor Jesus comigo, lá em Mateus. Volta lá. Volta no versículo 4. Volta no Mateus 15, 4. Então eles chegaram e questionaram a Deus, a Cristo, por que os discípulos não lavavam o quê? As mãos antes de comer, segundo o quê? A tradição dos líderes religiosos. Aí o Senhor Jesus disse para ele, por que vocês não obedecem os mandamentos de Deus? Aí ele disse, pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Cristo estava falando de tudo aquilo que nós acabamos de ver na lei de Moisés. E eu te pergunto, os fariseus sabiam disso? Sabiam ou não sabiam? E os mestres da lei, sabiam ou não sabiam? Mas obedeciam? Assim somos nós. Por que nós sabemos os ensinamentos de Deus, as verdades bíblicas, e desobedecemos e damos mais valor aos costumes religiosos? A resposta é simples. Porque nós talvez não nos convertemos ainda a Cristo Jesus, e sim a uma religião. Aí vem um problema. Sem conversão a Cristo Jesus, não há salvação. Eu posso ser o religioso mais correto no quesito da religião deste planeta. Isso não me salva. Versículo 5. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los,
jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Vocês pensam assim, ensinam assim. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Versículo 7. Olha o que Jesus diz para os mestres da lei e os fariseus. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? O coração está o quê? Longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então o Senhor Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, mas serve para nós hoje, que a adoração de um religioso para com Deus é uma farsa, é uma mentira, porque ele vive uma coisa, ele tenta transmitir uma ideia que na verdade é totalmente o contrário do que Deus diz, do que Deus ensina. Deus não quer que você venha aderir a uma religião. Deus quer que você tenha um compromisso com Ele. Porque o próprio Deus deixa claro que Ele não tem compromisso com religião nenhuma. Ele tem um compromisso com pessoas que se convertem a Cristo Jesus. Vai comigo em Mateus capítulo 7, versículo 22. Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha como é que o Senhor Jesus deixa claro que Ele não tem compromisso nenhum com os religiosos. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Quem é que profetiza em nome do Senhor? Os religiosos. As pessoas que aparentemente estão convertidas a quem? A Cristo. Em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. O que seria a lei? Os ensinamentos de quem? De Deus, do Senhor Jesus. Então Cristo vai dizer: afastem-se de mim, vocês que desobedecem os meus ensinamentos. Ah, mas eu fiz tudo que o pastor mandou. É? Então vai pedir ajuda para o pastor agora. Vai lá, pede ele para te salvar. Eu fiz tudo que o padre mandou. Então vai lá e agora pede para o padre a solução para a sua alma. Porque você fez tudo que o homem mandou, tudo que a religião disse, mas você deixou de fazer aquilo que Deus ensinou, aquilo que Cristo disse. E agora? Continua comigo. Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Olha o que o Senhor Jesus disse: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai verdadeiramente a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê?
descanso. Agora olha o 29, ó. Cristo disse: venham a mim, hein? A mim, Cristo. Não a religião A, B, C, D. Não, não a doutrina A, B, C ou D. Não ao costume A, B, C ou D. Ele disse: venham a mim, e eu lhes darei descanso. Ao 29, tomem sobre vocês o meu jugo. O que seria isso? Tome o meu jugo. O jugo serve para quê? O jugo físico, para direcionar, para guiar. Então Cristo estava dizendo assim: olha, aceitem que eu guie vocês. E como que Cristo pode guiar alguém? Qual a única forma de Cristo guiar uma pessoa? Quando a pessoa se dispõe a seguir os ensinamentos de Cristo. Então ele está dizendo: deixe que eu guie vocês. Não sejam mais guiados, conduzidos pela religião, pelo homem. Sejam guiados por mim, por minha palavra, por meus ensinamentos. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine. Deixem. Por que Cristo está pedindo para a pessoa deixar? Porque tem um monte que está bloqueado. Não, o pastor já falou que é assim. Eu vou viver assim. Minha igreja disse que o certo é assim. E a pessoa se fecha. Então ela não deixa Cristo ensinar. Ela já bloqueou. Ela já criou uma resistência. Ela já se fechou. Aí Cristo está pedindo: deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de quê? De coração, e encontrarão descanso para a alma. Cristo está falando do quê? O que é o descanso para a alma? A salvação. Se você deixar eu te guiar, se você deixar eu te ensinar, então você vai encontrar a salvação. Por quê? A pessoa que deixa Cristo guiar ela e ensiná-la, é porque ela se converte a Cristo. Ela verdadeiramente está aceitando o Senhor Jesus Cristo como único Senhor da vida dela e suficiente Salvador. Então, ela já não vive mais pelo que os outros dizem, pelo que as denominações falam, pelo que a religião prega. Ela vive pelos ensinamentos de Cristo. Volto à questão anterior, bispo Paulo, como que eu sei se eu estou convertido a Cristo ou à religião? É só você olhar. Você questiona o que Cristo diz na Bíblia? Se você questiona, é porque você está convertido à religião. Está na hora de você largar a religião, as tradições dos líderes religiosos e se apegar, se deixar guiar pela pessoa de Cristo, pelos ensinamentos de Cristo. Versículo 30. Meu jugo, ou seja, meu ensino é fácil de carregar. E o fardo que lhes dou é o que, pessoal? É leve. Então quer dizer que o ensino de Cristo não é difícil de carregar. O direcionamento que o Senhor nos deixa, a palavra, é leve. Não é pesado, não. A partir do momento que a pessoa crê que Ele é o Senhor, é o Cristo, fica tranquilo. A pessoa fica tranquila. E nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que eram religiosas de verdade e que descobriram isso e tomaram uma decisão: abandonar todo o conceito religioso que tinham
e deixarem agora, dali para frente, serem guiadas por quem? Por Cristo. E dos muitos exemplos que nós temos, talvez o mais claro e evidente que a Bíblia nos traz é de um homem chamado Saulo de Tarso. Este era religioso à risca. Este matava por causa do quê? Da religião. Este prendia por causa da religião, porque na cabeça dele o que a religião dizia estava o quê? Certo, independentemente daquilo que Deus já tinha ensinado. Porque Saulo de Tarso conhecia todo o Antigo Testamento. O que vocês acham? Toda a lei de Moisés, o que vocês acham? Conhecia ou não conhecia? E ele conhecia todas as mensagens que Deus falava sobre não matar, não prejudicar pessoas. Conhecia ou não conhecia? Mas mesmo assim é como se ele estivesse completamente cego. O religioso fica cego. Observe quando você vai falar algo que Cristo ensinou para alguém que é religioso. Meu amigo, a pessoa se transforma. A pessoa cresce, na hora ela quer brigar. Como se você estivesse xingando ela. Porque ela fica cega, surda. É diabólico. A questão da religião é diabólica. É satânica. Porque cega e ensurdece a pessoa para o que Deus tem para dizer. A pessoa se volta contra Deus. E Saulo era um desses. A Bíblia fala que Saulo era um fariseu de excelência. Lembra que eu falei que o fariseu era um grupo religioso que se achava mais santo, mais puro, mais instruído do que todos? E do grupo dos fariseus, Saulo era o top. Mas olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Vai em Atos. Vamos em Atos. Vamos ver um pouquinho da história desse homem que deixa a religião para se tornar um verdadeiro convertido a Cristo Jesus. Atos capítulo 22, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Aqui você está vendo que já está chamando ele de Paulo, porque depois que ele se converte a Cristo, ele deixa de ser chamado de Saulo e passa a ser chamado de Paulo. Provavelmente é porque ele tinha um nome composto. Deus não muda o nome dele, porque as pessoas a quem Deus muda o nome, a Bíblia diz que Deus mudou. A Bíblia fala que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sará, de Jacó para Israel e por aí vai. Mas no caso de Saulo, Deus não fala isso. Saulo era filho de uma judia com um homem romano. Então o nome Saulo, para quem não sabe, no hebraico, é o mesmo nome de Saul. É o mesmo. Não tem o rei Saul? É o mesmo nome. Saulo e Saul é a mesma coisa. Então, normalmente, todas as pessoas que eram filhos de uma mulher judia com um homem romano tinham nomes compostos, sendo normalmente o primeiro nome sempre hebraico e o segundo nome romano. Como nós temos o caso do segundo evangelho. O primeiro foi escrito por quem? Mateus. E o segundo? Qual o nome do segundo evangelho? Marcos.
Só que o nome dele era João Marcos, sendo João um nome hebraico, Marcos um nome romano. E assim nós vamos ter outras situações. Então é quase certo que o nome de Saulo era Saulo Paulo de Tarso. Tarso era o lugar, era a cidade. Então, por que normalmente tinha esse nome composto? Porque enquanto ele estava no território de Israel, ele usava o nome hebraico, Saulo. Mas quando ele viajava por todas as províncias romanas, como um cidadão romano, alguém que tinha um passaporte romano, então ele usava o nome romano, o nome Paulo. E como nós sabemos que Paulo vai evangelizar os gentios, ou seja, fora de Israel, nas províncias romanas, então ele vai aderir ao nome romano que ele já tinha, ok? Por isso que aqui não está aparecendo Saulo, e sim Paulo, porque aqui já estamos quase no final da vida dele, ele contando a história para nós aprendermos o que ele era antes e o que ele se tornou quando ele deixou de seguir a religião para seguir os ensinamentos de Cristo, quando ele se converteu a Cristo. Então vamos lá, irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Sicília. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Gamaliel era um mestre da lei top. Então Paulo estava dizendo de onde veio toda a cultura religiosa dele. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e no quê? Olha o problema aqui. Fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos, ou seja, a religião. Então Paulo vai se converter à religião judaica, ao judaísmo. E ele vai dizer, tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Então, espera aí. Então, Paulo estava falando com um povo, agora estava pregando para um povo que era convertido a quê? A religião. Então, Paulo estava falando assim, olha, um dia eu fui exatamente como vocês são hoje. Exatamente como vocês são hoje. Versículo 4. E fui ao encalço dos seguidores do caminho. Caminho com letra maiúscula, está se referindo a quem? Ao Senhor Jesus. Lembra de João, capítulo 14, se não me engano, versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aí fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados. Você está vendo como é que esse homem era cego e surdo? Ele vivia para agradar, para satisfazer os costumes religiosos que ele tinha aprendido, que ele tinha se convertido.
e não se importava se estava certo ou se estava errado. Se a religião estava dizendo que era daquele jeito, ele acreditava que aquele jeito é que estava agradando a quem? A Deus. É muito fácil para nós olhar para ele e julgar. Dizer, mas bispo, Paulo estava muito claro que isso tudo estava errado, que Deus não se agradava. Mas por que a gente não consegue ver que está claro, que tem muita coisa em nós que está errado e que Deus não está se agradando? Por que a gente só consegue ver nos outros? Deus quer que a gente olhe para nós. Deus quer que nós julguemos a nós mesmos. Versículo de número 6. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei, e a voz respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve o quê? Fazer. Ali Saulo tomou um choque. Porque até então ele seguia os costumes religiosos, acreditando que aquilo era o certo. Mas algo sobrenatural aconteceu, e ele tomou um choque, porque aquele que ele perseguia, que era o Senhor Jesus, que ele viu ser crucificado, porque Saulo viu. Saulo já era um rapaz, um homem formado, quando Jesus foi crucificado. Isso aqui aconteceu cerca de 2 anos a 3 anos depois da crucificação de Cristo. Então ele viu Jesus pregado na cruz. Ele viu Jesus sendo colocado no túmulo. Ele acreditou na ideia que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus para dizer que Jesus o quê? Ressuscitou, mas ele achava que aquilo tudo era mentira, porque a religião dizia para ele que aquilo era mentira. Mas agora uma luz tremenda brilha e ele ouve uma voz: por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: sou Jesus a quem tu persegues. Então, peraí, quer dizer que tudo que eu estava fazendo então era errado? Quer dizer que Jesus é real? Quer dizer que Jesus ressuscitou? Quer dizer que ele está vivo? Quer dizer que tudo que ele ensinou é verdade? E eu estava fazendo tudo errado? Aí ele pergunta para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer? Agora, a partir de agora. Aí Jesus disse: entra na cidade, porque lá dirão para você o que você deve fazer. Como assim dirão? Paulo, ele não conhecia os ensinamentos de Jesus. Naquela época, os ensinamentos de Cristo ainda não tinham sido registrados. Os primeiros ensinamentos de Jesus vão ser registrados entre 25 e 30 anos depois que Jesus tinha morrido. Então não tinha nada escrito. Paulo não andou com Jesus. Então o que ele precisava agora? Ouvir os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus, para que ele se deixasse guiar por Cristo e não mais pela religião.
É isso que falta em nós. Querer ouvir os ensinamentos de Jesus. Sair desse mundinho fechado que nós entramos, da religião, dos costumes religiosos, e deixar Cristo nos ensinar, a palavra de Deus nos guiar. Então Jesus falou para ele assim, o Senhor Jesus falou, entra na cidade porque lá vão te dizer tudo o que você deve fazer. Continua comigo. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão até Damasco. Vivia ali quem? Ananias, um homem devoto, dedicado à lei, ou seja, aos ensinamentos de quem? De Deus, e muito respeitado por todos os judeus na cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo com J maiúsculo. Está falando de quem? Do Senhor Jesus. E ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja o quê? Seja o quê? Por que ser batizado? Sepulta o velho homem agora. O religioso tem que morrer agora. E a partir desse momento tem que nascer uma nova criatura. Um discípulo de quem? De Cristo. Uma pessoa convertida ao Senhor Jesus. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome de quem? Do Senhor Jesus. Então olha que coisa linda. Se a gente for olhar na obediência à religião, Saulo dava de 1000-0 em nós. Mas veja que aquilo tudo não era a vontade de Deus, não era o que agradava a Deus. Deus estava dizendo, você tem que morrer e nascer de novo. A mesma coisa serve para nós. Vamos ver mais um pedacinho da história dele? Aqui em Atos mesmo, capítulo 9, versículo 10. Aqui em Atos, capítulo 9, versículo 10. Um pouquinho mais da história de Saulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. É o mesmo que a gente está lendo lá, Saulo contando. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está o quê? Ele está o quê? Olha que interessante. Isso aqui foi logo depois que Saulo viu aquela luz, que ele ficou cego, que Jesus falou com ele, que ele entendeu que a vida toda ele aprendeu errado, estava seguindo a religião. Então agora ele estava nessa casa de um homem chamado Judas, que não é o traidor já morreu há anos. E ele está o quê? Orando. E Deus fala com Ananias, sai daí, vai lá falar com Saulo. Ele é um homem de Tarso.
ele está orando, vai na casa de fulano, versículo 12. Mostrei-lhe, Deus falando com Ananias, mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo o quê? As mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Ou seja, Ananias ficou com o quê? Com medo. Esse homem aí não presta não. Ele é ruim. Ele mata os que seguem o Senhor, ele prende. Como quem diz, o senhor não está certo não. Vou não. Aí Deus disse para ele assim, o Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Agora é a parte que quase ninguém gosta de ler. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Aqui Cristo estava ensinando que ninguém deve sofrer por causa da religião. Ninguém deve ser perseguido por causa da religião ou de costumes religiosos. Se tivermos que sofrer alguma coisa ou que sermos perseguidos, deve ser somente por causa do nome do Senhor Jesus. Hoje em dia a gente ouve muita gente falando que a família está perseguindo, que os amigos estão perseguindo, que o local de trabalho está perseguindo. Perseguindo por causa de quê? Dos seus costumes religiosos ou por causa do nome do Senhor Jesus que você se converteu? A que eles estão perseguindo? É aí que a gente começa a descobrir quem somos, a que nos convertemos ou a quem estamos convertidos. Está na hora de nós tomarmos uma decisão e largarmos os costumes religiosos como Saulo fez, nascer de novo. Está na hora de nós nascermos de Deus, pessoal. Nos convertermos a Cristo e deixarmos Ele guiar a nossa vida, os ensinamentos dele guiar a nossa vida. Vamos finalizar em Filipenses? Filipenses capítulo de número 1, versículo 20. É Paulo também falando um pouquinho. Olha ele dizendo, que coisa linda. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo, não a religião, não a doutrina, não a placa da igreja, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você só sabe que você se converteu a Cristo Jesus quando você chega nesse nível aqui, ó. Se você não chegou nesse nível aqui ainda, é porque ainda não houve uma conversão verdadeira em você para Cristo.
Esse é o nível do convertido. Esse é o nível do convertido. Quando ele passa a ter esse tipo de entendimento. Viver é para honrar Cristo. É para levar a palavra de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, para mim, nada mais neste mundo me interessa. Nada. Eu não tenho prazer em nada neste mundo. Para mim, nada deste mundo me traz satisfação, preocupação, nada. Para mim, Paulo dizendo, para mim, o viver é Cristo. Não tem nada que me prenda a esse mundo, a não ser honrar a Cristo, falar de Cristo, dar testemunho sobre Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo, ensinar os ensinamentos de Cristo, viver é Cristo. E o morrer é lucro. Por que ele disse que o morrer é lucro? Porque ele já não tinha mais nenhum apego. O convertido a Cristo de verdade, ele não tem nenhum apego a nada e a ninguém neste mundo. Não tem. E por que ele não tem? Porque ele sabe que tudo aqui é relativo. Que tudo aqui passa. Que tudo aqui vai acabar. Seja gente ou seja coisas. Tudo. Então é indiferente acabar hoje ou acabar amanhã ou acabar semana que vem ou daqui a um ano. É indiferente. Por isso ele dizia, para mim o morrer é lucro. Ele não tinha medo da morte. Porque só tem medo da morte quem não é convertido a Cristo. Porque quem é convertido a Cristo de verdade, ele não tem medo da morte. A morte para ele se torna um grande presente. Porque a partir do momento que ele morre fisicamente, ele sabe que ele vai começar a viver eternamente na presença de Deus. Então a cabeça, a mente de uma pessoa convertida a Cristo é totalmente diferente da cabeça, da mente de uma pessoa que se converteu à religião. Totalmente diferente. E Paulo estava convertido de verdade. Paulo morreu para o mundo de verdade. Paulo morreu para a religião de verdade. E Paulo nasceu para Cristo de verdade. Outra cabeça. A Bíblia fala que quando uma pessoa nasce de Deus, ela passa a ter a mente de Cristo. Ela já não pensa como ela pensava mais. Ela não pensa como as outras pessoas pensam. Enquanto as outras pessoas pensam no mundo e nas coisas do mundo, a pessoa que nasceu de Deus, ela só pensa em Cristo e nas coisas celestiais. É diferente, muda aqui, ó, o mecanismo, gira aqui, ó. Versículo 22. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para quem? Para Cristo. Ou seja, ele está dizendo, se eu continuar vivo, então pelo menos eu vou produzir fruto para Cristo. Olha a preocupação do convertido. Produzir frutos para Cristo. E o que não é convertido a Cristo? O que é convertido à religião, ou outras coisas? Ele se preocupa em produzir frutos para quem? Para ele. Aí você começa a olhar para você. Se você já nasceu de Deus, você ainda está precisando matar o velho homem, a velha mulher e nascer de Deus. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque a Bíblia ensina que nós só temos chance de conversão enquanto estamos vivos. Depois que morrer, eu vi uma mensagem essa semana de um grande escritor, uma pessoa que eu acredito que seja um homem de Deus, foi um homem de Deus, já é morto. Ele disse assim,
em um de seus livros: se os vivos soubessem aquilo que os mortos já sabem, imediatamente todos se converteriam a Cristo. Se os vivos soubessem aquilo que os mortos já sabem, então imediatamente todos os que estão vivos se converteriam a Cristo. Mas como não sabe, acha que é só historinha, quer pagar para ver, o preço é muito alto. Então olha o que Paulo disse: mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. O que ele estava dizendo que não sei o que escolher? Viver ou morrer. Porque para ele, viver era Cristo e morrer era estar com Cristo. Então, eu não sei o que escolher. Para mim vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho, porque é Cristo para mim em tudo. Versículo 23. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Veja que não é, ele não diz por causa de mim. Ele diz por causa de vocês. Em outras palavras, para mim poder continuar ensinando vocês os ensinamentos de Cristo, então é mais importante que eu continue a viver, para que aquelas pessoas também se convertessem a quem? A Cristo. 25. Ciente disto, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Então aqui foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipos. Ele não estava lá, lógico. Então Paulo estava escrevendo para eles, dizendo que quando uma pessoa se converte a Cristo, para ela a vida nesta terra gira em torno de Cristo, e ele não sabia o que escolher, se era entre estar vivo ou morrer, porque para ele, se ele morre, é melhor que ele já vai logo para Cristo. Mas por causa dos outros que ainda precisavam se converter a Cristo, precisavam aprender, era melhor ele continuar vivo. Aí Paulo fala: quando eu voltar, ou seja, quando eu passar em Filipos de novo, vocês terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Os testemunhos que Paulo ia contar, o renovo da fé, enfim, as pregações que ele ia fazer. Resumindo, este homem era um exímio religioso, mas aquela religião dele não estava salvando a alma dele, estava condenando ele diante de Deus. Então foi instruído a ele que ele tinha que morrer. O religioso tinha que morrer, e ali precisava nascer uma nova pessoa, um homem de Deus, uma pessoa que se deixaria ser guiada por Deus, pelo Senhor Jesus, pelos ensinamentos de Cristo. Então é esta instrução que Deus quer transmitir para cada um de nós aqui hoje. Deus está dizendo para você: está na hora desse religioso que você se tornou morrer, e você nascer de Deus a partir de então. E a partir deste momento, para você, o mais importante não tem que ser o que o pastor fala, o que o padre fala,
o que o bispo fala, o que o Papa disse. Não. Para você, o que deve importar é o que Cristo Jesus ensinou. Você tem que seguir a Cristo. Você tem que se converter a Cristo e se tornar um discípulo de Cristo. Somente assim você realmente terá a salvação de sua alma. Quem entendeu a mensagem? Você crê no que você ouviu? Então agora depende da sua decisão. Amém?